É oficial, a Ucrânia agora tem luz verde para atacar dentro da Rússia, não apenas no território ucraniano ocupado, mas no próprio território russo. Para Putin, isso muda tudo. Em 26 de maio, o novo chanceler alemão declarou às câmeras, sem restrições: não há mais limites de alcance. Os Estados Unidos da América, Reino Unido, França e Alemanha acabaram de se conter. Isso implica que as bases aéreas, depósitos de armas e centros de comando russos, antes intocáveis, agora são alvos legítimos. O Kremlin está em pânico. Quais armas a Ucrânia pode agora usar em solo russo e como isso poderia escalar a guerra? Ou finalmente incliná-la? Analisemos isso. Isso significa que a Ucrânia agora pode se defender atacando posições militares na Rússia, com poucas exceções. Ela não fazia isso até recentemente. Agora pode fazer. A notícia pode surpreender aqueles que se lembram disso. Reino Unido e Estados Unidos da América permitiram que a Ucrânia usasse seus mísseis de longo alcance para atingir alvos russos em novembro passado. O primeiro permitiu à Ucrânia usar o Storm Shadow, enquanto o último, os mísseis Atacms, para atacar a Rússia. A principal diferença está nos alvos específicos que a Ucrânia foi autorizada a atingir em novembro com seus mísseis ocidentais, incluindo posições russas. Contudo, essas posições russas deviam estar dentro da Ucrânia ocupada ou, na melhor das hipóteses, nas regiões fronteiriças onde Putin se preparava para atacar a Ucrânia. Isso significava que a Ucrânia não podia usar um Storm Shadow para atacar uma base militar mais profunda dentro da Rússia, que não representava uma ameaça imediata para o país. Putin está aterrorizado, como evidenciado pela resposta do Kremlin às notícias, em vez de ignorá-las. A Rússia afirmou publicamente que a decisão dos aliados ocidentais da Ucrânia é perigosa e prejudica os esforços para ajudar a Ucrânia e a Rússia a alcançarem um acordo de paz. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, delineou a resposta russa. Se essas decisões realmente foram tomadas, disse Peskov, elas estão em total desacordo com nossas aspirações por um acordo político. Esse é um aviso velado e duplo do Kremlin. A Rússia ameaça deixar as negociações de paz devido à nova capacidade da Ucrânia de usar mísseis de longo alcance fabricados no Ocidente. Pior ainda, Peskov está insinuando que a Rússia pode ser forçada a intensificar ainda mais a guerra na Ucrânia, como resposta. Discutiremos o significado disso posteriormente no vídeo. De fato, a decisão do Ocidente não deveria surpreender. Isso ocorre após a Rússia realizar sua maior série de ataques de drones contra a Ucrânia. Em 26 de maio, o Guardian informou que a Rússia realizou 3 noites seguidas de ataques de drones contra a Ucrânia, matando no mínimo 6 pessoas. No processo, a noite do dia 26 foi a pior de todas. A Rússia enviou 355 drones Shahid, fornecidos pelo Irã, e 9 mísseis de cruzeiro para a Ucrânia. Yuri Ignat, porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, confirmou que este foi o maior ataque de drones da Rússia contra a Ucrânia desde o início da invasão em larga escala de Putin, em fevereiro. Em 2022, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, criticou imediatamente Putin pela decisão de escalar as ações da Rússia. Algo aconteceu com ele. Ele enlouqueceu completamente. Trump disparou em sua plataforma social Truth. Sempre disse que ele quer a Ucrânia inteira, não apenas uma parte. E isso pode estar se provando verdade. Mas se ele o fizer, levará à queda da Rússia. Apesar da postagem poder encorajar Zelensky pelo maior apoio dos Estados Unidos da América à Ucrânia, Trump não o poupou de críticas em sua resposta. Ele declarou que o líder ucraniano não beneficia seu país com suas declarações. Suas declarações causam problemas e desagradam. O Kremlin zombou sutilmente de Trump por isso. Alegou que as palavras de Trump foram resultado de uma sobrecarga emocional, insinuando que Putin ainda tenta manipulá-lo para sua agenda. O presidente francês Emmanuel Macron acredita que Trump agora percebe que Putin o está manipulando e que a raiva que Trump expressa nas redes sociais se traduz em ação. Aparentemente, os Estados Unidos da América e outros 3 países suspenderam as restrições sobre como a Ucrânia utiliza os mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente. Isso pode ser uma escalada, mas na segunda-feira, a Rússia já demonstrou estar intensificando seus ataques aéreos. A decisão dos 4 países foi tanto uma resposta à agressão de Putin quanto qualquer outra coisa. Putin está sendo hipócrita.
Ele afirma que os ataques da Ucrânia em território russo atrasarão as negociações de paz, enquanto silencia sobre os ataques constantes da Rússia à Ucrânia. Retornando à Alemanha e às declarações de Merz, o chanceler alemão justificou a decisão de seu país. Ele afirma que a Ucrânia só poderá se defender devidamente se seus aliados pararem de impedi-la. No jargão, chamamos isso de fogo de longo alcance, que significa equipar a Ucrânia com armas capazes de atingir alvos militares além de suas fronteiras, afirmou Mirsch. O chanceler alemão afirmou que a Ucrânia utilizará seus mísseis de forma distinta da Rússia. Ele diz que a diferença decisiva entre a liderança militar do agressor Rússia e Ucrânia, enquanto a última tem objetivos militares em vista, a Rússia está mirando em civis. Essa é a real razão pela qual o Ocidente está finalmente suspendendo as restrições impostas à Ucrânia. Muitos civis ucranianos estão sendo mortos por um líder russo que finge querer paz. Com esses mísseis, a Ucrânia pode finalmente atacar as instalações que a Rússia usa para construir e armazenar as armas que Putin está usando para matar os ucranianos. Sobre o discurso de Putin a respeito dessa escalada a atrasar as rodas da paz, Merz apenas disse isso. Após as últimas 3 semanas, é inegável que esgotamos todos os meios diplomáticos disponíveis. Se nenhuma oferta para se encontrar no Vaticano é aprovada por Putin, devemos estar preparados para uma guerra mais longa do que desejamos ou imaginamos, disse Merz. Em suma, o Ocidente agora tem certeza de que Putin apenas atrasava as negociações de paz para prosseguir com os ataques à Ucrânia. O líder russo está para descobrir as consequências de seus atos, pois a Ucrânia não pretende se render tão cedo. No entanto, agora pode atingir a Rússia, onde realmente dói. A questão é simples. Quais armas a Ucrânia tem do Ocidente que pode usar para atingir alvos russos dentro da própria Rússia? A posição da Alemanha ainda não está clara. Apesar de todas as suas declarações, Merz ainda não se pronunciou sobre o fornecimento dos poderosos mísseis Taurus da Alemanha para a Ucrânia. Pouco parece ter mudado para a Alemanha nesse aspecto. O ex-chanceler Olaf Scholz recusou-se a fornecer turistas para a Ucrânia, temendo que isso agravasse a guerra. Merz afirmou que entregaria esses mísseis se fosse eleito. Contudo, desde que se tornou chanceler da Alemanha, Merz tem sido mais cauteloso com sua retórica. Ele alega ter seus motivos para tal. Merz nota que Putin fala alemão fluentemente, então qualquer mensagem pública que ele entrega deve ser cuidadosamente pensada, para não revelarem demais ao líder russo. Em suma, Merz não deseja que Putin e aliados saibam das capacidades da Ucrânia somente por meio de uma entrevista televisionada. As declarações sugerem que a Alemanha está prestes a entregar o Taurus para a Ucrânia, mas ainda não está pronta para tornar isso público. Se o míssil Taurus está chegando à Ucrânia, o que ele oferece agora que o país não tem restrições de uso? O míssil de cruzeiro modular Taurus, lançado do ar, foi desenvolvido na década de 1990 e entrou em serviço em 2005. Desde então, houve várias variações do míssil, incluindo o Taurus KEPD-350, que é o original, e um Taurus KEPD-150 de menor alcance. Inclui versões configuradas para outras forças militares. A Ucrânia provavelmente receberá da Alemanha o míssil Taurus KEPD-350, que é aterrorizante para Putin. O míssil de cruzeiro alemão possui design elegante e aerodinâmico, visando dificultar a detecção por radares inimigos e aprimorar sua eficiência aerodinâmica. Ele mede 16,7 pés de comprimento e pesa pouco mais de 3.200 libras, sugerindo uma carga útil substancial. Isso pode devastar as estruturas protegidas que a Rússia usa para armazenar seus mísseis. O Taurus vem equipado com a ogiva penetrante alemã Mephisto, uma ogiva em tândem de 2 estágios para se infiltrar em estruturas protegidas. O Mephisto possui uma primeira etapa simples, a pré-carga, que cria uma brecha nas defesas do alvo, incluindo armaduras e concreto sólido. Essa brecha oferece uma abertura grande o suficiente para a segunda etapa, que compreende uma carga explosiva de alta energia entrar no próprio alvo. Uma vez lá, a segunda etapa detona de dentro do alvo, garantindo o máximo de dano. Na prática, isso torna o Taurus semelhante aos mísseis Javelin, que a Ucrânia usou tão efetivamente para eliminar os tanques da Rússia. Porém, Mephisto é muito mais especial.
O Army Recognition diz que a ogiva possui tecnologia de detecção de vazio e contagem de camadas incorporada. Isso indica que o Mephisto é capaz de identificar o momento ideal para realizar uma detonação. Digamos que a Ucrânia utilize um Taurus para atacar um depósito de armas de 3 andares. As armas estão no térreo, com os 2 andares superiores sendo a área administrativa. Com sua tecnologia de contagem de camadas, Mephisto sabe como romper os 2 andares de cima da estrutura para alcançar as armas no térreo antes de detonar. Isso significa que Putin não pode esconder os alvos mais desejados da Ucrânia. Ele pode enterrá-los ou escondê-los em prédios altos. Nada disso importará, porque Mephisto é inteligente o suficiente para atravessar quaisquer barreiras que a Rússia tente criar para destruir seu alvo. Sim, essa força destrutiva pura não teria muito significado. Se o míssil Taurus não fosse capaz de atingir alvos a longa distância e com velocidade, ele resolve ambos os problemas. O míssil pode alcançar uma velocidade máxima de Mach 0,9, quase igual à velocidade do som. Apesar de não ser rápido o bastante para superar totalmente as defesas aéreas russas, os ataques Taurus da Ucrânia, combinados com drones Iska para confundi-las, provavelmente serão eficazes. O Taurus tem alcance de até 310 milhas antes de atingir o alvo. Isso significa que ele tem um dos maiores alcances entre os mísseis fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia, abrindo mais oportunidades de ataque. A Rússia nem mesmo pode confiar na tecnologia de interferência para desviar o Taurus do curso. O míssil alemão usa sistema de posicionamento global e sistema de navegação inercial. Sistema de navegação inercial para se orientar durante o percurso intermediário. Um sistema de navegação referenciado ao terreno também permite que o Taurus trace um curso até seu alvo, evitando sistemas de defesa aérea. Além disso, na fase de orientação terminal do míssil, um buscador infravermelho é ativado para identificar e engajar o alvo, enquanto se defende de tentativas russas de interferir no sistema de posicionamento global do míssil. No geral, o Taurus é um míssil poderoso que, com razão, está fazendo Putin correr assustado. Mesmo que a Alemanha ainda não entregue esse míssil, as instalações militares russas estão vulneráveis. O levantamento das restrições pelos Estados Unidos da América, Reino Unido e França significa que a Rússia agora também tem que lidar com isso. ATACMS e Storm Shadow ATACMS, que é fabricado pelos Estados Unidos da América, é um míssil balístico tático de curto alcance. Isso ainda significa que ele tem um alcance sólido para o uso pretendido pela Ucrânia. Ele mede 13 pés de comprimento, sendo maior que o Taurus, e pode pesar até 3.700 libras, conforme a variante. Além disso, é rápido, capaz de atingir velocidades de Mach 3, evitando muitos dos sistemas de defesa aérea da Rússia. Guiado por sistema de posicionamento global e sistema de navegação inercial, o míssil tem alcance máximo de 186 milhas, não podendo viajar tão longe quanto o Taurus alemão. Storm Shadow, ou Scalp em francês, é um míssil de alto impacto contra seu alvo, sendo igualmente perigoso. A versão de exportação do míssil tem um alcance máximo de 249,4 km, mas é possível que a Ucrânia tenha recebido as versões domésticas capazes de alcançar o dobro dessa distância. O míssil é equipado com uma ogiva Broach de 449 kg, que significa bomba real de carga aumentada da ordem real. Como o Mephisto, essa ogiva usa uma abordagem em 2 etapas. Penetra na camada externa do alvo antes de enviar a destruição explosiva para o mesmo. Storm Shadow pode viajar a 0,95 dependendo da altitude. Assim como o Taurus, é um míssil de cruzeiro lançado de um avião de caça. Se a Ucrânia receber o míssil Taurus, terá um trio de mísseis capazes de atingir a Rússia com força, o que pode impactar significativamente a guerra. Agora, a Ucrânia tem mais alvos disponíveis do que em qualquer outro momento. Merz deixou claro em seu anúncio que remover as restrições sobre esses mísseis será decisivo na guerra da Ucrânia. Por quê? Merz também explicou que um país que só pode se opor a um atacante em seu próprio território não tem uma defesa adequada. A implicação é que a Ucrânia pode se defender melhor se puder atingir alvos dentro da própria Rússia. Essa habilidade permite à Ucrânia eliminar munições russas, depósitos, centros logísticos e bases militares inteiras, que aliviam a pressão sobre as áreas da Ucrânia que Putin está visando atualmente. Em agosto de 2024, o Instituto para o Estudo da Guerra, Institute for the Study of War, destacou o número de alvos que estão na mira da Ucrânia.
Naquele momento, o Institute for the Study of War afirmou que os ataques ucranianos permitiram atingir ao menos 245 alvos russos, incluindo 16 bases aéreas. Isso é enorme. A Rússia usa suas bases aéreas para lançar bombas planadoras devastadoras nas cidades e infraestrutura da Ucrânia. Ter a capacidade de tirar essas bases de operação seria enorme para a Ucrânia. Não podemos ignorar que o Taurus, se estiver vindo para a Ucrânia, tem um alcance de mais de 100 milhas em relação aos Atacams. Não sabemos ao certo quantas outras bases russas e estruturas militares esse maior alcance abre como alvos. A conclusão é que centenas dos ativos militares mais valiosos de Putin agora enfrentam uma ameaça significativa. A suspensão das restrições a mísseis de longo alcance permite que a Ucrânia ataque a Rússia com força em resposta aos numerosos ataques ordenados por Putin contra as cidades ucranianas. Mertes sugeriu a si mesmo ao notar a diferença entre as estratégias da Ucrânia e da Rússia. O chanceler da Alemanha afirmou que a Rússia ataca cruelmente civis, bombardeando cidades, creches, hospitais e asilos. A Ucrânia não faz isso, e damos grande importância em manter assim. Mertes está correto. O grande ataque de drones em Kiev é apenas uma parte da cruel estratégia de Putin de atacar civis. As tentativas da Rússia de criar terror na Ucrânia, até agora, resultaram em seus mísseis, drones e bombas planadoras, matando pelo menos 13.134 civis. Entre 24 de fevereiro de 2020 e 2 e 30 de abril de 2025. Dos mais de 13 mil mortos, 701 são crianças. Os ataques da Rússia também feriram 31.867 pessoas, incluindo 2.032 crianças. Daí o objetivo secundário de permitir que a Ucrânia ataque alvos russos na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance. Contudo, os ataques às bases e depósitos de munições russas aliviarão a pressão sobre as forças ucranianas na linha de frente. Contudo, eles também reduzirão a habilidade de Putin de atacar pessoas que sequer estão envolvidas no conflito. Os mísseis não são uma solução universal para a estratégia de Putin de atacar civis. No entanto, eles são poderosos o suficiente para tornar muito mais difícil para o líder da Rússia aterrorizar os civis ucranianos com a frequência que ele tem feito. A Ucrânia e o Ocidente têm apenas uma preocupação: a possível escalada da Rússia. Peskov afirmou que a decisão da Alemanha, Estados Unidos da América, Reino Unido e França prejudica muito as negociações de paz. Na realidade, essa ameaça não será levada a sério. Putin fez tudo o que pôde para impedir um acordo de cessar-fogo ou qualquer tipo de tratado de paz. Isso não implica na erradicação completa da Ucrânia como nação soberana. Apesar dos esforços dos Estados Unidos da América e da Ucrânia, a paz não parece mais provável agora do que antes de Trump se tornar presidente. Mais alarmante para o Ocidente é que a suspensão das restrições permite à Rússia acusar os 4 países de participação direta na guerra da Ucrânia. Moscou insinuou que permitir à Ucrânia usar o Taurus para atingir a infraestrutura de transporte russa poderia equivaler à participação direta da Alemanha no conflito. Dado essas declarações, temos que considerar algo importante na doutrina nuclear da Rússia. Quando os Estados Unidos da América permitiram que a Ucrânia usasse Atacams para atingir alvos russos em território ucraniano ocupado, Putin respondeu assinando uma nova doutrina nuclear russa. Dentre as mudanças feitas pela Rússia, estava a inclusão de uma linguagem sugerindo que agora poderiam responder com armas nucleares ao lançamento de mísseis balísticos atacando o território russo e seus aliados. Atacams é um míssil balístico. A Rússia afirma que agora pode mirar em um país que usa armas convencionais, como o Storm Shadow e o Taurus, que ameaçam sua soberania. Mais preocupante, a nova doutrina nuclear russa afirma que pode utilizar armas nucleares contra o país que a ataca e qualquer outro que forneça aos oponentes os meios para atingir o território russo. A doutrina da Rússia diz que pode escalar para uma guerra nuclear contra a Ucrânia e seus aliados se mísseis como Taurus e Atacams forem usados em território russo. Agora, dizer que isso pode acontecer e realmente seguir adiante são duas coisas muito diferentes. Putin está ciente de que os Estados Unidos da América, Reino Unido e França têm arsenais nucleares para responder a um ataque nuclear russo. No entanto, é a ameaça de escalada que mais preocupa. A assinatura da nova doutrina nuclear visa intimidar os aliados da Ucrânia a não permitirem que o inimigo de Putin use mísseis em seu território.
Essa ameaça funcionou por alguns meses, mas agora a Alemanha, Estados Unidos da América, Reino Unido e França decidiram. Os benefícios de permitir que a Ucrânia atinja a Rússia com mísseis de longo alcance são maiores que os riscos. Essa decisão pode mudar toda a direção da guerra. Mas o que você acha sobre a suspensão das restrições ao uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia? Taurus finalmente vai chegar à Ucrânia? Como a Ucrânia usará seus mísseis fabricados no Ocidente para prejudicar a Rússia? Compartilhe suas ideias nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.